Uma construção do século XVIII que durou 190 anos para ficar de pé e completa é digna de muitos TBTs. O Convento de São Francisco é um monumento fincado no centro de João Pessoa, ponto central da fé e da religiosidade histórica da capital paraibana. Desde a entrada com a vista do cruzeiro, passando pelos desenhos distribuídos na madeira, até um monumento de oração, quem passa por aqui não deixa de fazer uma viagem para um tempo passado. A história conta como isto tudo foi erguido, atravessando guerras, séculos e mudanças políticas. Aqui na invasão holandesa, aqui serviu de quartel general para os dominadores. Depois serviu da escola de artilharia no século XIX, já foi hospital, já teve várias funções aqui. E aqui, como era o maior na época, mesmo ele sendo construído, era considerado o maior entre os outros, então eles tinham tinham a cobiça de vir para cá. É tanto que na invasão holandesa, o Carmo e os beneditinos estavam ainda com a metade das paredes, não existia ainda o convento, só existia esse, que não é como ele é hoje, é a construção primitiva. Para a construção foram usadas pedras calcárias extraídas daqui de João Pessoa, um mix de madeiras do cedro, maçaranduba amarela, vinhático e outros tipos de madeira pinho de Riga vindo de Portugal. A pedra calcária ergueu as paredes do templo religioso, a madeira cobriu o teto e serviu para moldar os altares, desenhados delicadamente e esboçando a riqueza da arte barroca. A estrutura arquitetônica é toda de pedra, tanto a parte de amarrações de parede, como vergas, como coluna, é tudo pedra. De cantaria, é pedra trabalhada, e o preenchimento entre uma coluna e outra é de pedra rolada. Então, depois ele foi construído em várias etapas. Para chegar a o que nós temos hoje, foi em 1779, quando a igreja ficou como ela é hoje, entendeu? Pronta. Então, aqui foi utilizada a madeira para a talha, para o teto, para os forros. Enfim, madeira, a base mesmo da construção era pedra, cal, madeira e a tijoleira, que é justamente o piso. Sobre a madeira também se conserva as pinturas originais do século XVIII. A arte sacra é esboçada com uma perspectiva que quase nos permite visualizar os personagens religiosos numa dimensão 3D. Além da pintura do teto, que é uma pintura do século XVIII, uma pintura ilusionista da segunda fase do Barroco, que é do período joanino, onde tem uma representação aí da glorificação de São Francisco. É uma pintura atribuída a Joaquim Zé da Rocha, um pintor baiano do século XVIII. Então, a gente tem mais ou menos a certeza que foi ele devido a pesquisas. E vários pintores. Nós temos aqui, eu pelo menos identifiquei pela característica, mais de 8 pessoas que pintaram aqui dentro. Um dos lugares que mais chamam a atenção é esse painel feito de azulejos, que foram trazidos direto de Portugal. Esse cenário aqui conta a história de José, mas por que ele está aqui? O concreto é que acredita-se na semelhança entre São Francisco e o José da Bíblia, tendo em vista que ambos são servos de Deus. Esses azulejos da nave, geralmente, por ser uma ordem franciscana, geralmente era a vida de São Francisco. Mas no caso nosso aqui, ninguém sabe a razão, é a vida de José do Egito, não tem nada a ver com franciscano. Aí a gente até pensava que ele tinha sido vindo por engano, mas não foi, porque era todo encaixado. Era feita uma encomenda, a fábrica, já com as medidas, tanto que eles encaixam, todo encaixadinho, já levava a medida certa.